Nessa palestra na Bnei Brit, eu e a Nira Workman abordamos o tema das fake news e como elas impactam o destino de Israel, dos israelenses e dos judeus de todo o mundo, como a mídia trata o tema, quais são as formas em que a gente pode lutar contra a desinformação, de onde vem o antissemitismo, citamos os protocolos dos sábios de Sião e convidamos todos para assistir. Eu acho que foi um debate interessante. Obrigada. Então, eu vim aqui como diretora da Arte Press, que é a assessoria de imprensa da Estandeitas Brasil. Então, nesse trabalho, a gente tem muita experiência tentando corrigir a imprensa, porque é um assunto muito complexo e tem muitos erros, né? Então, o nosso trabalho realmente é meio enxugar gelo, porque proliferam as notícias erradas sobre o conflito de Israel. Mas assim, nesse enxugar gelo, pelo menos a parte que a gente enxugou está enxuta, sabe? Vai ter sempre gelo derretendo, mas isso que eu acho é um trabalho muito importante, porque a imprensa ouve quando a gente aponta os erros. Claro, para umas é mais fácil aceitar o erro e gostam que a gente até fale, porque é um jeito de aprender, né? Não é todo mundo que sabe tudo. Já tem outros que se sentem meio assim de mudar conforme a pessoa, né? Mas assim, é aquilo, é um assunto tão complexo que nem a gente mesmo que é da comunidade entende tanto. Para a gente também é muito importante estudar bastante para entender e até para poder falar com os jornalistas, né? Eu gostaria de agradecer a presença de todos e todas nessa noite. É uma honra para a Bnei Brit receber vocês aqui. Chamar a Lena para fazer a apresentação dos nossos convidados de hoje. E espero que nós tenhamos uma ótima noite. Obrigado. Boa noite, sejam bem-vindos. Muito obrigada por comparecer a esse evento da Bnei Brit. É sempre um prazer, né? Dessa vez a gente vai novamente trazer a Miriam Sanger, que já esteve conosco, fez uma palestra brilhante sobre os protocolos dos sábios do Sião, né? O livro A Força da Mentira. Então, tendo feito essa palestra, eu acabei convidando a Nira para falar sobre, vincular, né, com as fake news. E a Nira é a nossa mediadora, que é jornalista, trabalha no Stand With Us, e também tem combatido bastante as fake news através do Stand With Us. E só um minutinho aqui que eu vou ler o currículo, uma mini bio das duas, ok? Nira Bronner Workman é diretora associada na Arte Press, jornalista com mais de 40 anos de experiência. Ela se formou na ECA, USP, se especializou no MIT e fez mestrado no New York University. Ela também é vice-presidente do MIT Alumni Club no Brasil e é colunista da revista Technology Review. A Stand With Us Brasil é cliente da Arte Press desde a sua fundação. Agora, Miriam Sanger é jornalista, autora e editora de livros, iniciou sua carreira na Folha de São Paulo e vive em Israel desde 2012. Em 2017, lançou no Brasil o livro A Força da Mentira, sobre os protocolos dos sábios de Sião, e está em São Paulo para lançar a autobiografia do advogado e ativista Marcos Wasserman, Do Bom Retiro a Tel Aviv, é o livro, né? Por sinal, é esse aqui, que está à venda aqui fora, e a renda será revertida, a Miriam doou, a renda será revertida para a Bnei Brit. O Marcos Wasserman fez essa gentileza de doar, então, quem quiser, depois a Nira vai dar uma autografada aqui, né? Então, é isso. Meninas, sejam bem-vindas, Nira e Miriam. Eu trouxe uma colinha. Se até o Bibi faz isso, né? Eu também faço. Peço desculpas, vou ter que falar... Não posso falar com muita emoção, porque eu peguei uma bactéria monstro aqui em São Paulo. Estou comendo balinha, flogoral, coisa e tal. Agradeço o convite. Cadê a Lena? Está ali. Agradeço o convite de novo. Não sou palestrante profissional, não sou historiadora, sou só uma jornalista que acompanha
os fatos e interpreto com a minha própria cabeça. Espero trazer algumas informações novas, se possível. Perguntas a gente vai deixar um espaço para o final. Perguntas curtas, com poucas manifestações teológicas, para a gente fazer o assunto render. E obrigada, Nira. Eu acho que nós temos aumentar o... Tem mais um. Tem mais um. Oi. Alô, alô. Tem mais um. Tá bom. Então, vamos lá. Então, gente, obrigada por ter vindo, né? Eu também sou jornalista, que nem a minha. É muito interessante que nós duas começamos nossa carreira na Folha, a gente não se conhecia antes, né? E nos conhecemos só agora nessa palestra, né? Então, é um prazer estar aqui falando de um tema que é tão importante, né? Que são as fake news, né? Como as pessoas acabam acreditando. Alô, 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 alô. Assim, acabam acreditando nessas fake news. Então, eu vou começar perguntando para a Miriam, né? Por que... peraí, meus óculos. Vamos lá. Por que Israel é tão mal vista no mundo? Então, a gente pode citar muitos aspectos diferentes. A gente pode falar do problema grave da falta de investimento em relações públicas de Israel, que a gente acompanha. A minha impressão é que melhorou muito nessa última guerra, mas ainda tem espaço para melhorar mais. Os nossos países inimigos, eles fazem esse trabalho junto ao público de uma forma muito mais eficiente, com investimento muito maior do que a gente faz. A gente pode falar também da endemonização do autogoverno, que reflete de uma forma muito negativa pelo mundo. Israel tem, no momento, o governo mais à direita, alguns dizem extrema-direita. Eu não acho exatamente, talvez seja a extrema-direita de Israel, mas não vamos entrar em políticas, e é a primeira vez que tem um governo nessa posição. Isso também não nos ajuda, mas eu acho que principalmente o que está acontecendo é uma nova roupagem do antissemitismo, que agora está disfarçado de antisionismo. Quer dizer, a gente tem ouvido bastante as pessoas falarem: não, eu não tenho nada contra os judeus, o meu problema é contra Israel. O meu problema não é com os judeus, o meu problema é com o Estado judaico, o meu problema é com o governo de Israel. Eu não sei, eu acho que a maioria de vocês deve ter visitado o Museu Yad Vashem em Israel, o Museu do Holocausto. E quando você entra, você vê aquela parede triangular com as imagens de antes da guerra, e você desce a primeira galeria, ela tem uma explicação da evolução do antissemitismo. Porque ele é um ódio em permanente evolução. Então, quando ele começou na Idade Média, ou no começo da era cristã, os judeus eram os assassinos de Cristo. Depois eles foram os disseminadores da peste negra, envenenadores de poços, assassinos de criancinhas cristãs, para retirar o sangue e fazer matzá. Está explicado ali na primeira galeria do Yad Vashem. Em seguida, ele se reveste do antissemitismo moderno. Na era moderna, são outras as alegações contra os judeus. E sempre acusações falsas, sempre o que hoje a gente chama de fake news, né? Notícias falsas, acusações errôneas, enfim, tudo isso hoje a gente chama de fake news. Na era moderna, a partir do século XVII e XVIII, depois da Revolução Industrial, o antissemitismo ele ganha uma nova roupagem, que é, de alguma forma, consolidado e disseminado com o folheto, Os Protocolos dos Sábios de Sião, que, enfim, nasce na Rússia, depois ele se espalha pela Europa, e o judeu ele vira o conspirador, aquele que trama uma conspiração contra todos os povos, e o controle da mídia, o fomento de guerras, controle das finanças, enfim. Esse já é o antissemitismo moderno.
nazismo, Hitler pega essas ideias, os protocolos dos sábios de Sião eram um dos livros de cabeceira do Hitler. Ele leu esse livro na década de 1920. O livro foi divulgado, foi publicado pela primeira vez no fim do século XVIII. E ele adota essas ideias do judeu como conspirador do mundo e acrescenta mais uma informação que é a racial. Os judeus são uma sub-raça, são sub-humanos, então a gente começa a ser pintado de ratos e escorpiões e cobras e bichos malignos, etc. e tal, e ainda conspiradores, e ainda assassinos de Cristo e tal. E hoje o que a gente está vendo, o Yad Vashem ele vai ter que abrir uma nova ala, ou vai se criar um novo museu. Aliás, é uma discussão que existe em Israel, o que vai ser feito a respeito do 7 de outubro. Vão fazer um memorial, vão fazer um novo museu, vão incluir no Yad Vashem, uma discussão que começou assim na semana seguinte do 7 de outubro. Como a gente vai memorializar esse evento que aconteceu. Então, agora a gente tem o judeu visto como o genocida, o colonizador branco, o que mais? O apartheid, o estado do apartheid, que a gente quer promover ali. Limpeza racial. Alô? Enfim, é mais uma evolução. É isso que a gente está vivendo no momento. No momento em que uma mentira é lançada e é bem divulgada, ela é bem trabalhada, é muito difícil rebatê-la mais tarde. É isso que a gente está vendo, e a Nira vai falar bastante sobre isso em relação à mídia atual. Então, os protocolos do sábio de Sião, que é comprovadamente um plágio, isso é o livro da Data Benito, que era uma juíza da Suprema Corte de Israel, que se aposentou precocemente para escrever esse livro, que eu traduzi e lancei no Brasil, se chama Força da Mentira. Recomendo muito, porque é uma investigação sobre como essa mentira foi criada e como ela se espalhou pelo mundo. E esse livro, Os Protocolos, foi um livro de cabeceira de Hitler, e também ele é citado no Estatuto do Hamas. Eu peguei aqui no Stand With Us, que fica aqui nesse prédio, eles têm esse livretinho que é um resumo do Estatuto do Hamas. E eu quero ler para vocês que o artigo 32 diz: o plano sionista é ilimitado. Depois da Palestina, os sionistas aspiram expandir-se do Nilo para o Eufrates, os rios, né? Quando eles tiverem digerido a região que ultrapassaram, eles aspirarão uma maior expansão e assim por diante. Seu plano está incorporado nos protocolos dos sábios de Sião, e sua conduta atual é a maior prova do que estamos dizendo. Quer dizer, é um texto absolutamente falso. Foi provado que é um plágio de um folheto escrito por um advogado francês contra o governo de Napoleão III, e a gente está sendo atacado hoje pelo Hamas por causa dessa mentira. A Dasa Benito, a autora do livro A Força da Mentira, eu perguntei para ela por que existe o antissemitismo. Ela faleceu aos 92 anos, há mais ou menos uns 5 anos, lúcida, muito mais lúcida do que eu. Mulher impressionante. E ela disse o seguinte: o antissemitismo não tem uma razão de ser, ele simplesmente existe, e confrontá-lo com argumentos lógicos é como bater a cabeça contra a parede. A única saída é contar a verdade. Que é isso que os nossos representantes estão fazendo, das entidades. O Ricardo está aqui da FISESP, ele sabe do que eu estou falando. E levam porrada por todos os lados, mas batem bastante, o que é importante também. E eu queria também falar uma outra frase que eu acho que é um refrão bem legal para a gente guardar, que é uma frase do professor Hans Delbrück, da Universidade de Berlim, que disse nos anos 1920, contra a ignorância, até Deus luta em vão. Um outro motivo pelo qual eu estou aqui é para lançar, como disse a Lena, a autobiografia do Marcus Wasserman. Para quem não conhece, ele também tem 92 anos, é um ativista super importante. Ele é um advogado, mora em Israel desde 67,
Foi ele que conseguiu convencer o governo brasileiro a não suspender, não retirar a cidadania brasileira dos brasileiros que fazem aliá, e é por isso que hoje a gente pode ter dupla cidadania. Ele foi o criador do Centro Cultural Brasil-Israel, que está em operação há 30 ou 40 anos. Ele fazia, toda vez que ele vinha para o Brasil fazer, enfim, suas reuniões de negócio, ele dava um pulo em Brasília e fazia um lobby super discreto com os generais na época da ditadura, para amenizar discursos contra Israel. Ele foi um ativista muito importante, e eu queria que a Nira colocasse um trechinho. Ele conta uma história que está no livro. Recomendo muito o livro. Como a Helena falou, ele está doando o valor para Bnei Brit. Incrível, um homem aos 92 anos escreveu uma autobiografia, e ela é muito legal, e todos nós vamos nos identificar com as histórias que eles contam. E aqui eu gravei um vídeo curtinho com ele, que ele fala sobre ele foi amigo de todos os embaixadores do Brasil em Israel e de Israel no Brasil, e ele conta a história de um embaixador, o Arcavi, de uma vez que eles vieram juntos para São Paulo. Em uma das viagens minhas a Brasília, ocorreu que eu devia retornar para São Paulo, e coincidiu que também o Arcavi deveria retornar, e estamos juntos no mesmo avião. Desembarcamos em São Paulo, e devia haver uma delegação, ou pelo menos pessoas indicadas que deveriam acompanhar o Arcavi para o hotel onde ele iria se hospedar, e ninguém o esperava. Foi para ele uma surpresa desagradável, e também para mim. Arcavi não teve dúvidas, um homem simples e agradável. Disse: não tem problema nenhum, eu pego um táxi e vou sozinho para o hotel. Eu disse: um momento, eu não posso deixar você, embaixador de Israel, desacompanhado. Amanhã vão dizer que eu sou um homem irresponsável, que eu estava com você e deixei você. Nós vamos juntos. Então ele me convidou, sabe o quê? Já que vamos juntos, eu tenho uma suíte no hotel que é reservada para mim, e você vai ficar comigo lá no hotel. No tempo que você... Assim, muito bem, mas Arcavi, eu venho aqui para trabalhar aqui em São Paulo, para cuidar de alguns clientes meus que têm assuntos para resolver também em Israel, e volto só à noite, ou talvez para almoçar com você, não posso dar certeza. Ele disse: não tem problema, eu fico aqui, ninguém precisa saber que eu estou aqui, se alguém telefonar, eu vou atender recados, e vou dizer: quem é que está falando aqui? É o secretário do Dr. Marcos Wasserman. E deu risada. Imagina você, pela primeira vez, um embaixador que não tem secretário, e olha aqui, uma pessoa que tem um secretário que é embaixador. Eu acredito que judeus que estão sentados aqui devem ter passado por alguma situação de antissemitismo, algum comentário, enfim, nesse sentido. E ele viveu uma cena típica dos protocolos de Sábio de Sião, quando ele estava estudando no Largo de São Francisco, estudando Direito. Eu queria que a Nira lesse esse trechinho. Está aqui, Nira, se você quiser. Mais fácil do que seu celular. A atmosfera da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco condizia perfeitamente com sua tradição. Respirávamos os conceitos de liberdade e de princípios democráticos. Todavia, havia sempre algo diferente e inexplicável no ar em relação a uma minoria de estudantes que eram filhos de imigrantes ou de pele mais escura. Certo dia, um colega veio conversar comigo para me perguntar, muito curioso, sobre como funcionava a organização dos judeus e como eles decidiam o destino de seus descendentes. Não entendi bem ao que se referia e acabou ficando implícito que fazia referência a um certo livro traduzido do russo para o português, Os Protocolos dos Sábios de Sião. Eu então me inteirava pela primeira vez de sua existência. Não entrarei em detalhes sobre algumas conversas que tivemos e que me pareceram cada vez mais estranhas e insultuosas. Dando risada, neguei haver qualquer organização de anciões que regia o destino dos judeus. Fiquei ainda mais surpreso quando ele citou que no Brasil, estamos falando dos anos 1950, haveria pelo menos 3 milhões de judeus.
Ele não quis acreditar que era um pouco mais de 100 mil. Com isso, ele terminou nossa conversa dizendo: "Você é muito jovem e não sabe nada sobre quem mandará em você." Daí para frente, nossas relações foram cortadas. Como resultado dessa conversa, fui à biblioteca estudar o assunto. Eu já tinha ouvido falar do movimento integralista e de não poucos eventos de antissemitismo político ocorrido em diferentes oportunidades do Brasil. Então, Miriam, depois disso eu tenho mais uma pergunta para você. Israel nunca deu motivos para que o público pensasse que tem interesse em realizar genocídio ou apartheid. De onde isso vem? Então, é incrível. Essa história do Marco se passa dentro da mais prestigiosa escola de direito do Brasil. É muito impressionante. Então, de onde vêm essas mentiras que a gente viu sendo criadas agora na nossa geração? Existem muitas explicações diferentes. Eu peguei um dos exemplos. Não sei se vocês sabem que em 2006, Jimmy Carter, o ex-presidente americano, ele ficou acho que só 4 anos, teve só um mandato, ele não foi nem reeleito, e ele foi o presidente que mais continuou na carreira de ativismo depois do fim do seu mandato. Ele lançou um livro em 2006 chamado Peace Not Apartheid. Esse era o título do livro. Ele tinha um certo problema com Israel. Mas o incrível é que, quando a comunidade judaica e a comunidade americana judaica se manifestou contra isso, ele desconversou. Ele disse: não, o livro não se trata disso. Mas, pô, Carter, né? Você lança um livro com esse título? E a gente está pagando esse preço até hoje. A gente fica ouvindo de apartheid sem uma única comprovação. De onde vem isso? E aí, a resposta que ele deu em uma das entrevistas dele, olha só como é o blur que vem em resposta quando você coloca a pessoa na parede. O livro não tem nada a ver com o que acontece em Israel, que é uma democracia incrível, em que todos têm direitos iguais e, sob as leis, árabes e judeus têm os mesmos privilégios. Nunca aleguei que o apartheid existe em Israel, mas sim o que acontece na Cisjordânia, que é baseada na tentativa de tirar terras dos palestinos e não no racismo. Há uma clara distinção entre os dois. É uma explicação completamente fora de sentido, mas o livro está aí. A associação entre Israel e apartheid está feita desde 2006, a gente está pagando preço. E, enfim, como diz a Daça, a gente tem que ficar o tempo inteiro frisando que não é e dando exemplos, e quem sabe isso ajude um pouco. 20 anos depois, estamos aqui combatendo essa mentira, e tem essa outra alegação do Estado genocida. Não tem... Se Israel é um Estado genocida, é o Estado mais incompetente do mundo, porque a gente está há 80 anos tentando dizimar um povo que de algumas centenas de milhares viraram 7 milhões de pessoas, se eu não me engano, esse é o número. 5 milhões em Cisjordânia, Gaza, 2 milhões em Líbano, Síria e Jordânia. A gente está fazendo um mau trabalho, aparentemente. E o Ben-Dror Yemini, que escreveu esse livro, é um jornalista que eu gosto muito, muito equilibrado. Ele escreve, acho que ele ainda escreve no Maariv, ele escreveu esse livro chamado A Indústria da Mentira. Foi publicado aqui pelo Stan Veraz. É uma bíblia com fontes inesgotáveis, vale muito a pena ler. E ele dedicou um capítulo a essa questão do genocídio, de onde vêm essas fake news. E eu quero ler para vocês um trechinho que responde quem são os criadores e os disseminadores das fake news. Ele cita uma pergunta que foi feita no website da Yahoo.
Quantos palestinos foram mortos na Guerra da Independência de Israel, de 48 a 49? A resposta, segundo fontes diferentes, a gente tem um problema muito grave nos números no Oriente Médio, porque são todos fantasias. Enfim, é difícil você achar uma fonte segura. Mas esse número, segundo diferentes fontes, vai de 3 mil a 13 mil soldados e civis palestinos mortos entre maio de 48 e junho ou julho de 49. Ele diz o seguinte, do livro do Ben-Dror. Essa pergunta foi feita por um usuário no website Yahoo Responde. A resposta mais recomendada, que recebeu o maior número de curtidas, coloca o número em não menos do que 1,5 milhão de pessoas. Obviamente, várias dezenas de curtidas não são prova de nada. O problema é que essa falsidade foi criada por inúmeros acadêmicos, que lidam com essa questão de uma perspectiva distorcida e que, posteriormente, ecoam nas pesquisas globais. Como pode uma mentira tão grande, que não tem fundamento histórico, ter ganhado tanta proeminência no mundo livre? Onde estão os think tanks acadêmicos imparciais? Onde está a mídia objetiva, que supostamente se dedica a eliminar a propaganda e fornecer os verdadeiros fatos? A resposta, infelizmente, é que tanto a academia quanto os meios de comunicação, que são considerados os guardiões da verdade, se tornaram os guardiões das mentiras contra Israel. Incrivelmente, eles são a fonte da grande mentira de que Israel não é apenas genocida, mas nada menos do que um perigo para a própria humanidade. Em parte, essa mentira persiste porque é tão absurda que o público ignorante a aceita sem questioná-la. O público simplesmente não poderia acreditar que tantas pessoas respeitáveis a publicariam se não fosse verdade. A mentira, então, se repete sem parar. Israel é um perigo para a paz mundial. Eu vou citar duas pessoas que são grandes autores, que eu adorava, agora adoro menos. O José Saramago e o Gardner, que escreveu O Mundo de Sofia, tão fofinho, um livro tão fofinho, né? São antissemitas que falam abertamente que Israel é um Estado monstruoso, que precisa ser destruído, etc, etc. Bom, o Saramago não fala mais porque faleceu. Enfim. Mas essas são as fontes, a mídia e a academia. E agora a gente vê a continuidade disso. A gente lê notícias CNN, Associated Press, Reuters, BBC, que tem isso no Estatuto de Funcionamento, não pode dizer que o Hamas é um grupo terrorista. Quem quiser depois me escrever para me xingar no particular, o Haaretz, o jornal israelense, não ajuda em nada, etc. e tal. Pode me escrever depois, Gindi. Mas eu acompanho muito a mídia estrangeira. A Nira faz um trabalho importante de combate à fake news aqui no Brasil, e eu queria que ela falasse sobre como é o trabalho dela e também inspirasse todo mundo aqui a fazer o mesmo. Então, vamos lá. Então, assim, eu comecei a pensar por que a gente vê tantas notícias erradas, né? Assim, quando eu estava na ECA, assim, a gente aprendia, tem que ouvir os dois lados, tudo isso. Daí eu vi um filme que chama O Olho do Observador. É a mesma cena vista por 8 pessoas diferentes que explicam o que é a cena. Cada pessoa fala uma coisa. Então, o que a pessoa vê depende muito da formação dela, o que ela acredita, como que ela vai falar. Então, lendo esse livro, The Social Animal, eu achei ótimo essa definição que está aqui escrita. Então, essa definição do Elliot Harrison, nesse livro, eu achei perfeita. Se você acha que usamos nossos poderes da razão para determinar a verdade, você ficará frustrado ao ver o quão imunes aos fatos as pessoas se tornam quando discordam de você. Nós não vemos as coisas como elas são, mas como nós somos. E por isso que a gente prefere ficar nas nossas bolhas, porque tem as pessoas que concordam com a gente, né? A gente não quer ver outras informações, né? E a imprensa, né? Então, qual que é a regra básica da imprensa? Né? Que a gente sai da faculdade e tem que ouvir os dois lados. Mas mesmo ouvindo os dois lados, você pode escolher uma frase
que você acha que se encaixa melhor, que te dá mais razão do que o outro lado falou, né? Então, só ouvir os dois lados não basta. E em As Ilusões Perdidas, não sei quantos de vocês leram, né? Mas é um livro de 1800, o Balzac denuncia o jornalismo, apresentando como a mais perversa forma de prostituição intelectual. A gente pode ver, quando a gente conhece bem um assunto, sempre que a gente lê, a gente vai achar algum erro. Sempre. É impossível se achar uma matéria. Por isso que é importante ler várias fontes, porque cada jornalista vai ter uma visão, né? Então, lendo várias fontes, você vai ser muito melhor informado, né? Então, um exemplo muito bom, até, não sei se vocês acompanham o Felipe Moura, do Antagonista, ele fez uma matéria mostrando a explosão do hospital Al-Ahli em Gaza. Não sei se vocês lembram, foi logo depois do 7 de outubro, né, que ficou na BBC, em todos os canais de televisão, Israel explode hospital em Gaza e mata 500 pessoas. Diz Hamas. 5 minutos depois. Já tinha informação fantástica. Então, veículos renomados, né, como o New York Times, CNN, BBC, Wall Street Journal, Associated Press e também os principais jornais brasileiros e do mundo inteiro noticiaram uma informação fornecida pelo Hamas sem a devida verificação dos fatos. Quer dizer, o grupo terrorista que... O Ministério de Saúde de Gaza, controlado pelo Hamas, né? Quer dizer, o grupo terrorista, né, que fez aquele ataque, dá informação para a imprensa e toda a imprensa acredita. Eu fiquei lá assistindo, não saía aquela imagem, né? Não sei quantos de vocês ficaram, mas ficou em todas as TVs mostrando o hospital pegando fogo, 500 pessoas mortas. Quer dizer, em quanto tempo eles iam contar as pessoas, como eles sabiam, quer dizer, nem questionaram, né? Então, esses meios de comunicação confiaram exclusivamente nas alegações do grupo terrorista, que imputava a responsabilidade a Israel por uma explosão no hospital, que teria deixado 500 mortos. Então, aqui a gente traz alguns exemplos, né? Que isso é assim, o Felipe Moura, ele analisou vários jornais, então é ótimo, eu peguei 2 que eu achei mais importantes para a gente, né? Então, a principal manchete do New York Times, que é considerado um dos veículos impressos mais importantes do mundo, né? Formador de opinião, vários jornais do mundo republicam os artigos do New York Times, né? Então, o que o New York Times falou? Ataques israelenses matam centenas em hospitais, dizem palestinos. Depois mudou. Centenas relatados mortos em explosão em hospital de Gaza. E depois, o New York Times quer colocar a culpa no Hamas pela notícia errada. Fala, Hamas fracassa em demonstrar que Israel atacou o hospital. Quer dizer, não foi o New York Times que deu a notícia errada, né? Foi o Hamas que fracassou, né? Daí aqui só tem a notícia, né? Você continua você vai explicar o que aconteceu no fim das contas, qual é a notícia verdadeira? Sim. Ok. Bom, posteriormente, né, o editor publicou uma nota admitindo erros cometidos desde o começo da cobertura do caso, muito baseada nas alegações do Hamas. Quer dizer, teve a nota depois, né, mas a nota não fica manchete. A nota erramos é muito menorzinho na televisão, não fica o tempo todo que ficou mostrando. Quer dizer, eu falando com vários amigos que não acompanham, que não são judeus, até hoje pensam que foi Israel que atacou o hospital e matou 500 pessoas, porque a correção não sai tão grande, né? Então, em 17 de outubro, o New York Times publicou a notícia de uma explosão num hospital da cidade de Gaza, abrindo a sua cobertura com alegações de funcionários do governo do Hamas, de que um ataque aéreo israelense foi a causa e que centenas de pessoas estavam mortas ou feridas. O relatório incluía uma grande manchete no topo do site do Times, que não foi a grande manchete do Times falando erramos, né? Então, os relatos iniciais do Times atribuíam a alegação de responsabilidade israelense a autoridades palestinas
e observaram que os militares israelenses disseram que estavam investigando a explosão. No entanto, as primeiras versões da cobertura e a proeminência que recebeu em manchete, alerta de notícias e canais de mídias sociais se basearam muito nas alegações do Hamas e não deixaram claro que essas alegações não poderiam ser verificadas imediatamente. Então, isso é a nota do editor, que recebeu um espacinho que não é nada comparado a tudo que foi feito antes, né? Porque também tem isso, né? A mídia, ela se alimenta da própria mídia. Então, sai no New York Times, a manchete ela é copiada para um sem número de publicações depois. E é isso que fica gravado na cabeça do público. Então, e a BBC, né? Que a BBC também serve de fonte para muita gente, né? Centenas de pessoas foram mortas em ataque de Israel a um hospital em Gaza, dizem oficiais palestinos. Daí não falaram que os oficiais palestinos são do Hamas, né? Não falaram, né? Depois, quando as forças de defesa de Israel divulgaram o anunciado áudio de uma conversa entre terroristas, a emissora noticiou assim: Daniel Hagari, porta-voz das FDI, diz que conversa em Gaza discutiu foguete falho, que tinha aquela gravação, não sei se vocês viram. A BBC falhou e não conseguiu... a BBC não conseguiu verificar as alegações de Hagari. Quer dizer, as informações palestinas, eles não escreveram, não conseguimos verificar, mas do Hagari colocou, né, não conseguiu verificar. Então, isso, né, até as FDIs gozaram, né, da BBC. A BBC afirma ser imparcial e independente, mas não conseguimos verificar essas afirmações. Em vez disso, eles escolhem acreditar numa organização terrorista genocida. Então, as forças de defesa de Israel falando, a gente não conseguiu verificar as informações da BBC, né? Tipo, tirando um sarro, né? Então, é bem assim. Então, aí que vem, né, a propaganda, né, que o Goebbels usava muito, né, na Alemanha nazista, uma mentira repetida 1000 vezes torna-se uma verdade. Quantas vezes a gente ouve agora, hoje em dia, todas essas mentiras, né? Israel bombardeou o hospital, matou 500 pessoas, Israel está cometendo... Eu ouço todo dia, ainda ouço, está lá na CBN, qualquer rádio você está ouvindo. Israel está cometendo genocídio em Gaza, Israel é um estado de apartheid, os judeus de Israel são brancos e colonizadores, né? Todo mundo ouve isso toda hora, né? Por quê? Por que isso acontece, né? Que daí a gente começa a se questionar. Antissemitismo, a gente sabe que é uma forma de racismo. E no Brasil, é crime inafiançável e imprescritível, né? E por que a gente vê isso, né? Quando eu estava conversando com jornalistas, né, que como assessoria de imprensa da Stand With Us, né, a Arte Press realiza muitos almoços de relacionamento com o André Last e jornalistas de vários meios de comunicação. Então, eu estava num almoço uma vez e falando para um jornalista por que, né, que essa regra básica do jornalismo, né, de ouvir as duas fontes antes de publicar qualquer coisa, não foi seguida, né? Ele falou, Nira, é antissemitismo, né? Então, eu falei, nossa, tem tanto antissemitismo, né? Todos os jornalistas são antissemitismo, então são antissemitas, que louco. Mas, assim, para não seguir essa regra básica, até parece que sim, né? Porque várias notícias, né? Segundo o Hamas, e daí as informações de Israel têm que ser verificadas, duplamente verificadas, e as do Hamas são acreditadas de cara, né? Então, tem uma outra coisa que acontece, é que muitas notícias positivas que a gente vê em Israel, elas não estão publicadas aqui. Então, eu não sei se saiu numa época antes da invasão de um hospital israelense que Israel entendeu que o QG do Hamas estava localizado embaixo dele. Nós mandamos incubadoras para tirar os bebês recém-nascidos de dentro do hospital, das UTIs, e retiramos todos os doentes que estavam internados antes da Tzavá entrar. Eu não acho... Foi publicado aqui isso? Então, eu não me lembro. É que assim... não, né? É porque a gente recebe nos grupos as notícias, então a gente sabe. As notícias internacionais, mas não passou na Globo, que foi uma operação enorme de retirada
dos bebês que a gente vive matando lá. Então, né, para explicar esse antissemitismo, esse cara, nesse livro, fala muito bem, eu acho, que ele fala assim, né, esse negócio de racismo, de antissemitismo, está no nosso próprio DNA, das tribos, né, que a gente tinha que se defender daqueles que eram diferentes da gente. Então, está lá dentro, né, nossos ancestrais tinham que se defender de outras tribos que podiam atacá-los, é algo instintivo. Quem é diferente é nosso inimigo. Por isso é fácil aceitar que Israel acertou o hospital e matou 500, que Israel é um país genocida, que Israel promove o apartheid, etc. Porque daí os jornalistas, né, quando veem essas notícias, tá certo, né, que daí tá justificando o sentimento deles, né? E daí quando a gente vê os próprios judeus promovendo isso, né, que a gente vê em todas as áreas, né? Tem jornalistas, tem personalidades, assim, altas personalidades de Hollywood, tem gente de política que promove isso também. Teve um caso que um cara envolvido em política, quando a gente estava falando, ele falou: Nira, se você não acredita que Israel está fazendo genocídio em Gaza, acabou o papo. Foi embora. Tipo, eu tinha votado nele há um tempão, não vou votar mais, meio óbvio, né? Então, quando os próprios judeus promovem isso, é porque sua identidade esquerdista é mais forte que sua identidade judaica, assim que eu explico. Não sei se alguém tem outra explicação, né? Mas para mim parece isso. Então, o que a gente precisa? Eterna vigilância. Né? E lembrando que escrever, editar, divulgar e comerciar livros fazendo apologia de ideias preconceituosas e discriminatórias contra a comunidade judaica constitui crime de racismo, sujeito às cláusulas de inafiançabilidade e imprescritibilidade. Isso foi decidido no caso Elvanger, em 2002, quando o STF, né, decidiu que ele era culpado. Ele tinha uma editora e publicava livros e artigos antissemitas, negava o Holocausto, tudo isso, né? Então, só para falar que a Miriam falou dos sábios do Sião, do protocolos dos sábios de Sião, né? Ela, inclusive, traduziu esse livro, A Força da Mentira, que é excelente. Olha o que eu descobri quando eu estava... Vou mostrar aqui para vocês. Tem um site aqui que mostra os protocolos dos sábios de Sião. Você baixa? Não, você lê tudo, nem precisa baixar, está lá, em PDF. E essa é a pior edição, que é super antissemita. Todos os prefácios são super antissemitas. A gente já alertou a Conib, a Andréia, que é responsável, mas parece que é super complicado tirar do ar. Primeiro, eles têm que descobrir quem tem o domínio, mas isso é totalmente ilegal pela lei brasileira. Não pode estar no ar, porque é um livro que realmente promove o antissemitismo. Mas e você compra ele? Você não compra ele em livraria, mas você compra ele em sebos. Você compra ele no estante virtual. Então, mas tem muito poucos, né? Então, são aqueles, se você descobrir quem está vendendo, né? Porque é proibido comercializar. Você também pode ter uma ação, mas tem super poucos. Se você for procurar... Tem super poucos sendo vendidos, mas se você quiser, tem sebo. Se você der uma busca na internet, tem alguns sites que realmente estão vendendo. Então, isso é crime, porque comercializar coisa antissemita também, né? Então, poderia, mas assim, se já faz mais de um mês que eu passei isso para eles verem, né? Porque eu estava lendo o livro, né? A Força da Mentira. Então, se demora tanto, é muito difícil. Mas o que eu digo para todo mundo é assim, quando a gente vê judeu filho da puta, não sei o quê, isso é crime. Você pode falar, você está preso, né? Você pode repetir, grava, chama alguém, se tiver um guarda por perto, porque isso é um crime, né? Então, isso é uma coisa que todo mundo poderia tentar fazer, né? Então, isso só para... Daí, então, só para continuar. Então, eterna vigilância. Então, daí, o que a Stanley does, né? E a gente está fazendo, né? A gente está pegando todas as notícias
que a gente vê que estão erradas, a gente entra em contato com o editor, tudo isso. Né? Assim, por exemplo, uma charge dessas, né? Quer dizer, está equivalendo, né, Guantánamo com Auschwitz, né? Quer dizer, o que é isso, né? Então, a gente tem que falar, daí primeiro a gente pediu para tirar, pelo menos do online, eles falaram, não, Nira, o que a gente pode fazer é dar um espaço para vocês. Então, foi publicado esse artigo criticando a charge que tinha sido publicada. Então, tem essa conversa. Então, por isso que é bem importante estar sempre vigilante, porque eles aceitam. É como se a gente estivesse ajudando eles com a verdade, porque ninguém sabe muita coisa, né? Então, aqui, o Marcelo Lins não vai dar... E Trump, na maior cara de pau, diz que vai parar de financiar essa organização que, segundo ele, apoia terroristas, sem nenhuma comprovação de que isso seja verdade. E vai além. Que Trump ia parar de financiar a UNRWA, que é a entidade dos refugiados palestinos, né? E daí ele fala, não tem nenhuma prova que a UNRWA tem ligações com o Hamas. Então, quando a gente mostra para os editores, não, tem prova, sim. Então, a gente consegue um espaço, daí o André Lache... Daí a gente coloca o André Lache para falar lá que, sim, a UNRWA tem ligação. Mas que existe, sim, uma ligação dessa agência e de pessoas que estão trabalhando nessa agência com o Hamas, isso já foi provado. Então, tem alguns dados importantes para a gente mencionar aqui, né? Pelo menos 12 funcionários dessa agência participaram ativamente do atentado de 7 de outubro de 2023. Uma ONG na Suíça chamada UN Watch já publicou vários reportes de amplas evidências da cooperação de membros da UNRWA com o Hamas na faixa de Gaza. Inclusive, o próprio comissário-geral da UNRWA, o Felipe Lazzarani, fez um acordo com o grupo em relação a um dos líderes do Hamas, que também era professor de uma escola da ONU no Líbano, chamado Fatih al-Sharif, e a prova disso é que Fatih al-Sharif foi morto por Israel no Líbano no ano... Bom, então só para mostrar que eles dão espaço para a gente. Então, essa vigilância é importante, né? Quer dizer, porque eles não sabem tudo, né? E hoje em dia também, né, com a televisão, jornais, eles têm pouca publicidade, então eles não têm tanto tempo de apurar, não sei o quê. Então, não tem jornalistas os mais qualificados em todo lugar, né? Então, é bom a gente estar sempre presente, corrigindo tudo isso, né? Então, esse trabalho que a gente faz é bem legal, né? Mas que existe, sim, uma ligação. Tá, então, isso daí... Então, aqui são exemplos, né? Isso é num grupo de WhatsApp, assim, do Schollen, da minha escola, que eu estudei há um tempão, né? O pessoal mostrando que na Globo News estava falando Hamas liberta mais 4 militares israelenses e Israel solta 200 palestinos. Porque as meninas estavam vestidas com aquela roupa a pessoa que colocou achou que eram militares, né? E não é, daí a gente fala com eles. Então, primeiro a pessoa falou, não, mas isso é o G1 que determina essa parte de baixo, sabe? Essa parte de baixo tem que falar com o G1 para mudar. Hamas liberta mais 4 reféns israelenses e Israel solta 200 prisioneiros palestinos. Então, tem cada coisa, quer dizer, provavelmente estava lá, não sei quem, um estagiário, viu as meninas vestidas com um uniforme e achou que era militar, sabe? Então, umas coisas assim que são inacreditáveis. Ou não, né, Nira? Ou não. Ou não. Bom, a gente não sabe, né? Mas a gente espera que seja isso, né? Daí, então, na coluna da Mônica Bergamo, né, que é uma das colunas mais lidas no Brasil, né, estava escrito: professores da USP organizam abaixo-assinado contra a expulsão de alunos que criticaram Israel. A gente teve que falar que não, Mônica, veja a própria matéria que a Folha fez. Os alunos foram acusados de antissemitismo. Criticar Israel, todo mundo pode criticar, né? Quer dizer, então, tudo você tem que estar atento mesmo, né? Que é muito diferente criticar Israel ou ser antissemita, que antissemita é um crime de racismo, como a gente sabe, aqui no Brasil.
Bom, então isso já está explicando em maiores detalhes. Daí, então, são vários exemplos, né, que a gente faz, mudando, não sei se vocês querem todos os detalhes, mas assim, tem várias matérias, essas são algumas, né? Então, esse negócio de falar dos mortos, né, que deixou 40 mil mortos, 42 mil mortos, a gente sempre insiste que é segundo o Ministério de Gaza, controlado pelo Hamas. Segundo o Ministério, e isso a gente está vendo que a gente está tendo sucesso. A maioria dos jornalistas sérios que estão escrevendo colocam, segundo dados do Ministério de Saúde de Gaza, controlado pelo Hamas. Então, isso é uma grande vitória, né? Porque é diferente um Ministério de Saúde qualquer e um Ministério de Saúde controlado pelo grupo terrorista, né? Isso foi interessante. Foi no jornal A Crítica, lá em Manaus, que o André foi dar uma palestra. E daí, olha o título, né? DCE, né? Que foram os acadêmicos impediu o André de dar uma palestra. O André, sempre que vai para lugar, agora tem que levar policial junto, né? Para ele poder dar palestra, né? Então, o DCE da UFAM protesta contra palestrante judeu. Rabino apontação como seletivo. Entrevistaram um rabino lá qualquer, sabe? Então, a gente conseguiu que o André fosse na Crítica, fizeram uma matéria enorme, e falando, o DCE da UFAM protesta contra palestrante que vê antissemitismo e calúnia na acusação. Quer dizer, a gente tem que estar sempre alerta que a gente muda essas manchetes. Temos que estar sempre de olho. E é tudo, né? Então, se você for... Assim, uma coisa que é difícil é quando são as agências internacionais. Porque eles dão a desculpa, a gente pegou das agências internacionais. Então, não sou eu, né, que vou brigar com a agência France Press na França, com a BBC aqui eu já tentei, mas daí eles falaram, Mira, mandei para a pessoa lá na Inglaterra, mas eu já vejo que na parte escrita, a BBC está um pouquinho melhor, na parte escrita, não na TV, que na TV eu assisto sempre a BBC para ver as besteiras. Assim, a BBC Internacional está incrível, assim, até, isso eu não consegui ver, justificar se era verdade, mas assim, eu acho que eles aceitam muito tudo que o Hamas passa para eles, todas as, que a gente sabe que tem muito Bollywood, né, eu acho que eles aceitam muito tudo que passa, até quando teve libertação dos reféns, né, assim, magros, super mal cuidados, eles mostraram um prisioneiro palestino que teve que ir para o hospital, assim, que foi espancado. Só para explicar, eu não sei se todo mundo sabe o que são as agências internacionais de notícia. Os jornais, a Folha de São Paulo, o Estadão, do Correio Brasiliense, eles não têm cada um seu próprio correspondente localizado nos países. Eles têm, as mídias, elas têm assinaturas de agências internacionais. Este sim tem jornalistas trabalhando em diferentes partes do mundo. Por isso que a Nira fala que é muito difícil você chegar na Reuters, na Associated Press, porque eles estão em outros países e é muito difícil você conseguir alcançá-los para que eles retifiquem uma notícia e que depois ela seja republicada em todos aqueles que têm assinatura do pacote de reportagens. Então, essa coisa da compra pelos fundos árabes, a gente tem uma questão muito séria do financiamento árabe, por exemplo, nas universidades europeias e americanas. Todas essas revoluções que a gente viu acontecendo desde o começo da guerra, a gente tem que buscar informação, quem é que dá dinheiro para eles, quem é que financia, quem são os maiores doadores da UCLA, da Oxford, da Harvard, todos aqueles que a gente vê pegando fogo, é dinheiro do Catar, dos Emirados Árabes. É uma batalha muito cruel, uma batalha financeira muito difícil de ser vencida. Quem sabe o Trump agora consiga entrar nessa área também. A Reuters hoje faz parte de um grupo canadense chamado Thomson Corporation. Olha, agora está no Canadá, que louco. Nossa, era inglesa no começo? Era inglesa. Bom, então assim a gente vai enxugando o gelo, né? Então por isso que é importante sempre as pessoas alertarem a gente do que... A gente também tem que ver
assim, tem gente que alerta para besteira, né? Que assim, a gente tem que ver né, quando a gente quer chamar a atenção do editor para isso, né? Porque tem, às vezes, não vale a pena, sabe? Porque senão a gente vai usar todo o nosso tempo fazendo isso, né? Então é isso, o gelo estará sempre presente, mas a parte que a gente enxuga geralmente fica enxuta. Quer dizer, esse negócio de já os jornais falarem Ministério de Gaza controlado pelo Hamas. Então, a gente vai fazendo essa aproximação com jornalistas que muitas vezes que precisam de fontes em Israel, também falam com a gente, tudo isso, né? Então, eu acho que tem muitos que querem realmente dar a notícia certa e se esforçam para dar a notícia certa. Agora, tem outros também, né? Não vou falar que não existem, por aquele sentimento que está no DNA, se aproveitam, né, quando já tem essas notícias, então é isso mesmo, então vou dar isso, se apressam em dar, sem checar realmente e ouvir o outro lado. Eu vou terminar, para a gente abrir para perguntas, essa coisa do DNA, de como o mundo não aprende com a história. São outros dados que estão no livro do Ben-Dror Yemini. Então, ele cita, por exemplo, que uma pesquisa realizada com não imigrantes em 2004, na Alemanha, não imigrantes são alemães nativos, né? Mostra que 51% deles acreditam que Israel trata os palestinos da mesma forma que os nazistas os trataram. Políticos de esquerda na Alemanha comparam Israel com a Alemanha nazista frequentemente. Um estudo publicado em 2012 mostrou que 45% dos alemães pensam que Israel está travando uma guerra de aniquilação contra os palestinos. Uma pesquisa global da BBC de 2007 descobriu que a maioria das pessoas do mundo acham que Israel é a influência mais negativa do planeta. Em 2012, baixamos de posição. Ficamos atrás do Irã, do Paquistão e da Coreia do Norte. Ou seja, Israel é vista como uma ameaça à paz mundial, uma visão que é disseminada por acadêmicos liberais, intelectuais e ativistas de direitos humanos. Enxugando gelo, e é um trabalho constante. Acho que a gente pode abrir para perguntas, né? Não, o que eu queria falar é o seguinte, que muitas vezes, algumas vezes, a culpa também é de Israel. Por que eu falo isso? Nesse hospital que falaram que tinha 500 pessoas palestinas mataram, que foi a bomba de Israel, o que aconteceu? O Hamas foi rapidinho e deu a notícia. Israel não foi super rápido e rebateu a notícia. Eles ficaram lá. Dá para entender. Eles ficaram lá, exatamente, para checar, para não dar nenhuma notícia falsa. Mas tem muito problema, principalmente no Exército, tem muito problema de burocracia, de hierarquia e tudo isso. Então, eles demoram muito para dar as notícias. Hoje em dia, né, Nira, tudo é super rápido. Se tem alguém que tem uma notícia, você não vai esperar, bom, vamos esperar um pouquinho, Israel vai checar, aí a gente dá notícia. Você não pode escutar, às vezes, os dois lados, porque você está nessa guerra dos jornais, você está nessa guerra de mídia. Então, se alguém fala uma besteira, é isso. É então, isso que eu quis falar. Mas eu acho que é uma questão de princípio e de busca da verdade. A gente tem que lembrar que era um campo de guerra, não é? A gente não estava, enfim, a gente estava ali em plena guerra contra o Hamas. Não existia nenhuma possibilidade de Israel isolar o hospital, fazer a contagem, entender o que aconteceu e dar uma resposta no mesmo dia. E o porta-voz, o Daniel Hagari, ele apareceu para dizer, nós estamos checando a informação. E, de fato, levou 2 dias para se contabilizar, entender que foram mais ou menos 50 pessoas, e o míssil foi um míssil falho da Jihad Islâmica, nem foi do Hamas. Mas eu entendo, existe uma razão nisso, mas a gente também não pode combater uma mentira com outra. Se a gente não tem a informação, o que a gente pode divulgar? Não, sim, você tem razão. Sim, mas é por isso também que o Hamas, os fundamentalistas islâmicos, eles sempre ganham, porque eles trabalham com a mentira sem o menor constrangimento. E não bastassem as tragédias
tradicionais, verdadeiras, eles criam outras, que é a tal da Pallywood. Não sei se vocês conhecem essa expressão. Pallywood é a Hollywood dos palestinos, que eles criam filmes fakes ou usam imagens de outros conflitos. Então, é uma guerra difícil de combater, essa guerra da informação. Então, outra coisa que poderia talvez, não explicar, mas eu acho que outro elemento dessa discussão é que os judeus, em geral, não só Israel, são colocados num nível de exigência moral acima de toda a humanidade, né? Não só pelos outros povos, que acho que a gente tem que ser o máximo, como os próprios judeus, né? Às vezes a gente entra num mea-culpa, numa angústia. Será que a gente está realmente fazendo? A gente quase começa a acreditar e se culpar. E então também isso então parece meio contraditório. Por um lado acham que nós somos os monstros da humanidade, mas pelo outro acham que nós temos o dever de ter uma conduta exemplar e acima, quer dizer, qualquer outro povo, qualquer outro exército pode guerrear à vontade, porque afinal de contas é uma guerra, a guerra é assim mesmo. Agora, quando é Israel, peraí, não. Essa guerra aqui tem que ser muito limpa, vocês têm que ajudar muito. Sim, tem que lutar em túneis, com terrorista, que não está nem vestido uniforme, você não consegue saber quem é quem. É a incumbência, quem é mais religioso entende. Ora, olá, mas a gente é a luz da... a gente carrega uma luz. Eu levo isso com muito orgulho, assim, mas eu entendo o que você quer dizer, é uma exigência desumana, não faz o menor sentido que exigem de Israel e do nosso exército e etc. Em Israel isso é um peso tremendo para os soldados, as acusações que eles sofrem, é verdade. Primeiro, parabenizar, eu estou aqui como não judeu, mas como simpatizante. Bem-vindo. Meu Deus do céu, também é perfeito. Ele está falando da gente, não de você. Eu digo isso para mim todo dia. Eu faço parte da Frente Interreligiosa por Justiça e Paz, Dom Paulo Evaristo Arnes, e queria congratular a B'nai B'rith por essa iniciativa. A fake news realmente é uma praga. A gente sabe disso. Isso vem, se a gente vai para pertinho aqui no Brasil, nós vamos para o Estado Novo, onde a fake news era a imprensa oficial. E a gente não sabe até que ponto isso acontece até hoje. Mas eu queria perguntar à senhora, o brilhante trabalho de averiguação e de patrulhamento, eu acho que falta esse patrulhamento, da parte de Israel. Essa distorção do noticiário internacional é contumaz e é histórica. Qual é a posição, qual é a postura de Israel em relação a essa distorção histórica, contumaz, tão prejudicial à imagem de Israel? A impressão que me dá, como não judeu, simpatizante da causa judaica, nascido no Bom Retiro, na época em que a comunidade judaica tinha uma presença muito forte naquele bairro, eu queria perguntar, o que Israel faz a propósito de tudo isso? Eles não têm um ministério, um ministro da comunicação, alguém que tenha uma postura com mais força? O trabalho feito aqui no Brasil é importante, mas é pequeno em relação ao esforço que poderia ser feito de forma metódica, planejada, pontual, para coibir tudo isso, porque isso aí é uma praga. A imagem de Israel aí fora, eu falo como não judeu, é triste, é lamentável, porque as pessoas se deixam levar por tudo isso e não existe a contrapartida. Sim, a gente tem, eu não sei, Ricardo, não é um ministério da Asbará, né? Existe um ministério? Não é um ministério, tem. Então, no Exército, o setor de porta-vozes do Exército, é isso que você se refere, Dindi? Eles têm no Exército um departamento de porta-voz que atende em praticamente todas as línguas. Perdão. Eu vou ter que tomar própolis. Então, enquanto ela toma própolis,
É assim, a gente, né, que é de comunicação, que vê de fora, a gente acha que a comunicação de Israel poderia ser melhorada, que é muito importante. Então, isso a gente vê, ainda mais que a gente vê tantas pessoas judias tão boas na área de comunicação, né? Então, o que eu ouvi uma vez que um oficial israelense veio aqui, é que eles estavam muito mais preocupados com a segurança do que com a comunicação. Você tem que investir teu dinheiro em algum lugar. Mas o problema é que hoje em dia a gente tem o soft power, né? E o soft power é formado muito pela comunicação, né? Então, a comunicação não é realmente uma arma, mas às vezes serve como uma arma. Porque, por exemplo, essa notícia que Israel atacou o hospital e matou 500, teve manifestações em todo o mundo. Eu acredito que uma americana foi morta por causa de um muçulmano que ficou com raiva e matou ela, porque foi logo depois, sabe? Então, realmente, as palavras podem causar mortes, né? Principalmente num caso assim. Então, eu, pessoalmente, acho que mais deveria ser investido na comunicação. Essa é uma questão que está sendo bastante discutida em Israel, essa histórica falta de investimento em relações públicas. Em Asbará, que é o que a gente chama, que é explicar os eventos, o setor do Exército. Porque a Paulinha tem Eu estou com essa que trabalham na comunicação do Exército. Então, como ela falou, eu tenho 2 filhas que estão agora servindo o Exército e exatamente nessa parte. Elas atendem a repórteres que vêm de fora de Israel e levam nos lugares. E o que dá para perceber dentro de Israel é que, primeiro, eles estão super ocupados com outras coisas, né, como a Miriam falou, e também a notícia que vem de Israel tem que incentivar as pessoas. Você pensa que quase todos os jovens, eles estão lutando. Tem gente que era estudante, que trabalha, pararam tudo para ir lutar, e ficaram 1 ano, não sei, ficaram muito tempo lá. Então, essas pessoas, elas têm que ver televisão e ver tudo, e se incentivar para lutar. Então, eu acho, quando eu estava lá em Israel, eu acho que o que a gente sabe aqui da causa palestina, eu acho que lá é pouco. Eles não sabem muito, eles têm que ser incentivados para continuar lá. Pelo menos é isso que minhas filhas falaram. E agora, uma outra coisa, que quando você está lá e chega, por exemplo, a Nira às vezes fala assim, é um repórter brasileiro, porque eles não podem, porque só tem lugar para ir repórter dos Estados Unidos ou da Alemanha, de países que são importantes para Israel. Então, eles estão super focados, não na imagem deles, mas sim em pegar esses repórteres para esses países que apoiam, né, politicamente ou com dinheiro para continuarem apoiando. Eu acho que é por isso. Eu não quero defender. Eu acho que as meninas lá ficam. É uma coisa horrível. Você sabe que fora de Israel estão falando isso, mas lá dentro eles têm coisas que eles nem se importam. Então é uma coisa muito ruim. Eu tenho mesmo. uma história quando eu fiz Aliá em 2012. E eu fui conversar com o cônsul de Israel no Brasil naquela época. Eu falei, sou jornalista, gostaria de atuar na defesa de Israel, na geração de notícias, quem sabe criar uma agência de notícias oficiais de Israel, que é uma boa ideia, mas, enfim, quem sabe um dia. Ele me disse o seguinte, a gente investe em relacionamentos acadêmicos, em relacionamento com o governo, em relacionamento com entidades privadas. Esse é o nosso foco. Ficar lidando com a má imagem de Israel, nesse momento é uma batalha perdida e nós não estamos preocupados com isso. A gente está trabalhando numa outra frente. Mas o que eu senti nessa última guerra é que teve uma melhoria expressiva no posicionamento de Israel. Por exemplo, vocês estão vendo direto o Rafael, aquele major que aparece, que é um advogado. Na verdade, ele é um advogado
Ele é um advogado da Tzavari, ele é um advogado do Exército que foi tirado para ser essa voz de Israel no mundo e está fazendo um ótimo trabalho, que é uma evolução. Antes, o porta-voz de Israel para Portugal e Brasil era um cara de língua espanhola, que é menos empático para o brasileiro ficar ouvindo alguém falar em espanhol. Então, eu acho que existe um esforço, mas tem um longo trabalho pela frente. Uma agência de notícias seria uma boa ideia, mas no futuro, quando a gente tiver dinheiro ainda, a gente agora tem uma conta alta para pagar depois dessa guerra. Que ainda está acontecendo. Que ainda está acontecendo, O que eles falam quando vocês chegam neles, né? E já que eles admitiram, a partir do momento que eles já trocaram, se eles não mudam algum procedimento, né? Alguma coisa assim. Porque eu acho, né, diferente do que a Paulinha falou, eu concordo com o que Israel faz. Primeiro tem que checar, e o jornal tem que saber isso, é a ética deles e o que eles falam. Então, eu imagino que deveria ser isso de todo mundo. Vamos esperar, vamos ver e vamos tal, né? Isso. Nira, quando você falou do DNA, os árabes também são os outros. Como você falou, para o Ocidente, os árabes também são os outros. Então, não é justificativa, você não deu a justificativa quando você fala sobre que temos dos dois lados. Você tem o árabe contra judeu, o palestino contra judeus, então não está no DNA, mas se é no caso só dos judeus, não é só a questão do DNA. Calma, tem vários. Tem algumas que a gente vai conversar em casa, mas que eu não lembro o que você falou, mas tudo bem. Eles são irmãos, tá? Agora, essa questão, que nem aquele Guantánamo que você colocou lá, eu não acho que quando se coloca até equivalência, eu acho que existe um problema geral. Ai, gente, eu vou ter que te interromper, porque senão a gente vai ficar num debate. Tá bom, verdade, tá bom. Me conta, a gente conversa depois. Tá bom, sem problema. Então, a pergunta é só... E que também nós também estamos numa bolha. Quando a gente critica os outros e coisas assim, também, os dois lados. Mas qual é a pergunta? A primeira pergunta é isso, o que os outros falam? Né? O que os jornalistas falam? Depende, né? Tem uns jornalistas, né, que assim não são tão informados e falam, não, mas é a liderança da UNRWA, que ele estava se referindo à liderança, mas a liderança da UNRWA também participou de encontros com o Hamas. Então, tem uns que tentam, assim, amainar o que aconteceu, mas daí no final, né, a verdade prevalece. Então, é assim, de qualquer jeito, os jornalistas, né, o jornalismo para se mostrar, bom, um jornalismo que quer se mostrar confiável, tudo isso, apesar de tudo, ele tem que acatar a verdade, né? Então, por exemplo, é isso que está acontecendo. A maioria está escrevendo agora Ministério de Saúde de Gaza controlado pelo Hamas. Então, é uma coisa que, por exemplo, no New York Times, eu não vejo isso. No New York Times, eu vejo Ministry of Health of Gaza. Eu não vejo toda hora Control by Hamas. E aqui, assim, se você for ler a Folha, o Estadão, o Globo, já está muito escrito isso. Então, eu acho que também é de um trabalho nosso. Mas eles não se antecipam, continuam fazendo depois. Não, então, esse do Ministério já é um erro que já está, eu acho que a gente não vê mais. Assim, é muito raro. Por exemplo, no UOL agora, eu tive que falar com um que geralmente não cobria isso, ele cobria política. Então, eu tive que falar com ele, você tem que colocar que é o Ministério de Saúde de Gaza controlado pelo Hamas. Daí ele colocou, entendeu? E o que ele colocou, ele só tinha colocado, matou 46 mil. Então, ele só colocou assim, segundo dados do Ministério de Gaza. Eu falei, você esqueceu de escrever que é controlado pelo Hamas. A Folha, né? Se é do UOL, a Folha, Estadão, você pode ver, todo mundo está publicando. Ele falou, Nira, já coloquei controlado, que o número foi dado pelo Ministério de Gaza, sabe? Então, já tinha feito muito. Eu falei, bom, né? Porque assim, você vai até onde você pode, já tinha dado. Assim, é isso que você tem que fazer. Você tem que ver as brigas que você quer comprar. Ele já tinha colocado o Ministério de Gaza. Eu tinha falado para colocar o Ministério de Gaza controlado pelo Hamas. Mas antes ele só tinha colocado 46 mil como se fosse a verdade absoluta. Então, tem algumas
batalhas que você ganha aqui, não ganha ali, mas que os principais estão dando agora isso, para mim é super importante. O UOL é importante também, mas o cara nem cobre isso, era um cara de política que foi falar. Então, isso aí não é todos os pontos que você ganha. É isso. Bom, eu estava no mês de outubro de 2023 em Israel, queria fazer algumas observações. Certamente, Israel militarmente ganhou esta guerra, mas a guerra de informações e de propaganda e de divulgação de notícias, infelizmente, foi perdida. Eu entendo que Hamas usou muito bem a possibilidade de vitimizar-se em todo momento. E a imprensa, os jornais, tinham a oportunidade de mostrar, através de fotos e vídeos, o desastre que aconteceu em Gaza, mostrando o sofrimento da população e, em segundo lugar, a morte de nossos soldados, o ataque que sofreu as nossas forças militares e as perdas. Obrigado. Eu acredito de que, infelizmente, falhou a imprensa de Israel em poder acentuar mais tudo o que o Israel sofreu e tudo o que perdeu. Infelizmente, eu entendo de que as notícias jornalísticas, e lembrem que havia uma pressa, uma guerra jornalística, que informa em primeiro lugar. Então há uma tendência natural que muitas informações sejam falsas ou distorcidas, para depois, em menor grau, serem corrigidas. No entanto, prevalece mais essa primeira impressão. Eu acho que Israel precisa fortalecer mais sua divulgação e sua defesa a nível de informação. Totalmente de acordo. Eu concordo. Mas posso dizer uma coisa? Uma coisa que me irritava especialmente, porque nas minhas horas vagas, que não são muitas, eu adoro entrar e bater boca no Instagram com gente que é pró-Hamas. E todo mundo questionou, cadê o bebê queimado no forno? Cadê as pessoas que foram degoladas? Cadê as mulheres estupradas? E Israel não mostra essas imagens para defender, para proteger a privacidade dos seus cidadãos. A gente não entra nessa guerra suja em que a gente expõe os nossos publicamente. Então, em termos de imagem, a gente perde, porque, de novo, eles adoram divulgar a imagem de tragédia e quando não tem, e como se já não tivesse suficiente, eles criam outras. Mas essa é a nossa forma de lutar. É uma luta mais longa, é uma luta muito mais difícil, mas é uma luta que mostra quem nós somos e aquilo que a gente defende. Essa é a minha opinião em relação à guerra midiática. Agora, eu acho que teve muita informação divulgada. A gente passou números, repetiu números, a gente divulgou relatórios, a gente mandou relatórios. A UN Watch, que é essa entidade eles são suíços, se eu não me engano, estão o tempo inteiro, e na ONU, o nosso representante na ONU, a gente está batalhando. O quanto a mídia está interessada, a mídia internacional está interessada em ouvir isso, é uma questão que não está nas nossas mãos. Mas eu sinto que a gente está fazendo um trabalho importante. Esse é o preço que paga o país por ser democrático, infelizmente. Exatamente. Tem um ditado em russo que diz assim: quando você vive entre lobos, tem que uivar como um lobo. Então, existe um grupo em Israel que chamado de arabistas. São formadores de opinião, jornalistas, gente muito bem formada. Tem Tzvi Yehezkeli, que
enfim, eu posso passar alguns nomes depois, e que eles falam justamente isso. Eles falam, a gente precisa aprender a falar a linguagem do Oriente Médio, que é a linguagem da violência, a linguagem do blefe, a linguagem do escândalo, da exposição, etc. Isso é muito difícil porque vai contra o nosso ethos. Nós somos um país ocidental no meio de uma vizinhança, da vizinhança do Oriente Médio. Esse assunto está sendo discutido dentro de Israel. Concordo com eles. Não sei exatamente como é possível fazer essa transição, mas se fala, a gente precisa achar uma forma de ser amado no Ocidente e respeitado no Oriente. Como se faz isso? E ser respeitado no Oriente quer dizer a base da força, do discurso e da pressão e pena de morte, e, sabe, por aí vai. Como se faz essa combinação é o que a gente precisa descobrir. Mas é uma lição dessa guerra. Há 6 anos patina no Knesset uma proposta de instituir a pena de morte para terroristas que têm as mãos manchadas de sangue. E não prospera. Não sei por que parou essa discussão, eu concordo, inclusive, eu mudei muito com essa guerra. Eu concordo com ela, inclusive talvez a gente não estivesse tendo que fazer esse tipo de negociação que a gente está fazendo hoje, mas ainda assim é uma questão muito profunda judaica, da identidade judaica. Temos que assistir às cenas dos próximos capítulos. Lena? Fechamos? Gente, obrigada pela paciência e pela presença e pelo... E aqui eu trouxe uma lembrancinha da Benedriz, que é um livro chamado Raiz de um Legado, é a história dos 90 anos da Benedriz no Brasil. Maravilhosa, é muito esclarecedora. Foi, na verdade, foi uma conversa informal, né? Eu espero que vocês tenham gostado. Venho nas próximas. E aqui fora agora a Miriam vai fazer um autógrafo. Eu fiz sempre, mas eu não estou muito. E olha, gente, aproveitar o ensejo para recomendar muito. Vou aproveitar o ensejo para recomendar muitíssimo. É um livro maravilhoso, A Força da Mentira, que ela fez um trabalho maravilhoso. Ela teve contato com a juíza Radassa Benito, né? E que mostra justamente a batalha judicial para combater as fake news, né? Exatamente. E eu queria até fazer uma última pergunta sobre isso. Você acha que, pelo que a gente vê do livro, não teve muito sucesso, né? Você acha que fake news se combate na justiça? Também na justiça, sem dúvida nenhuma. Aliás, na verdade, o livro ele trata de dois julgamentos que aconteceram antes do início da Segunda Guerra, um em Berna e o outro numa cidade na África do Sul, em que a comunidade judaica se mobilizou e processou grupos que estavam distribuindo folhetos antissemitas. Eles ganharam em primeira instância, mas depois recorreram e acabaram perdendo, e depois veio a Segunda Guerra, enfim. Mas todos os caminhos são válidos. E como é que se combate as fake news veiculadas nas redes sociais? Eu bato boca. Eu não sei se vale, mas eu não sei qual é o resultado efetivo. Às vezes funciona, às vezes eu estou exagerando, às vezes não é bate-boca. Às vezes eu coloco links, olha, vai se informar melhor, essa é a história. Quando eu vejo que não é uma coisa muito agressiva, que não é uma pessoa completamente fora da razão, às vezes rola um diálogo saudável. Qual é o resultado que isso dá? Eu realmente não sei, mas é uma forma de eu desopilar o fígado.
Eu acho que para quem tem tempo, eu acho que tem mais, porque senão fica só uma voz, né? Então eu acho importante, ainda mais que as mídias sociais são tão importantes. O problema é que se eu for entrar, eu não saio mais, porque eu acho muito interessante todos. Tem alguns, né, que são pessoas muito inteligentes, não sei o quê, que dá vontade realmente de ficar lá, e daí eu não saio. Surgem. Mas daí, assim, ou você faz uma coisa ou você faz outra, né? Então, eu prefiro mais a mídia tradicional, né? Então, tem outras pessoas que preferem mais as mídias sociais. Mas as mídias sociais têm grande força hoje, então eu acho que é importante estar rebatendo. Eu queria dizer que eu escrevo no portal IG 2 vezes por semana. A coluna chama O Sal da Terra Santa. Infelizmente tem que entrar da busca pelo nome para encontrar os artigos, e eu sempre dou muito a visão a partir de Israel, com detalhes que não saem na mídia. Então, se vocês quiserem acompanhar, também escrevo na Revista Oeste, que aí são matérias às vezes não ligadas a Israel, mas ligadas ao Oriente Médio, temas que influenciam o destino de Israel. Também, enfim, a Revista Oeste é só entrar no site. O portal do IG, 2 vezes por semana, tem uma coluna nova, que é super opinativa e tal. Então, eu não só bato boca, mas eu também escrevo coisas normais e decentes.